Boa noite a todos. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre. É uma honra para mim estar aqui hoje, ocupando esse espaço de fazer uma reflexão bíblica com vocês. Obrigado, Renato, por me chamar, por me convidar. E tem sido muito bom estar esse tempo aqui com vocês aqui na comunidade. Eu tenho vindo aqui desde os primeiros encontros que aconteceram já nesse espaço. E tem sido bom. Faz quanto tempo isso? 4 meses já que a gente já está nesse espaço. E tem sido muito bom para mim estar com vocês aqui. E eu queria fazer uma reflexão bíblica com vocês aqui hoje, baseada num texto que está em Lucas capítulo 21. Eu vou colocar aqui na projeção. Vamos ver. Ele está ali. Quero fazer a leitura desse texto e a gente fazer uma breve reflexão essa noite sobre essa passagem. Lucas 21, versículo 34, diz o seguinte: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo de novo no templo. Pai, eu peço que o Senhor nos fale ao coração essa noite, que a sua palavra cumpra o propósito dela nas nossas vidas. Que o Senhor nos abra o coração, o entendimento, nos dirija, nos ensine, que seja o Senhor mesmo falando com cada um de nós. Assim que eu entrego a sua palavra e peço que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo está conversando com os seus discípulos neste dia, e é um dos últimos encontros que Jesus tem com seus discípulos, um dos últimos momentos em que ele conversa com os discípulos todos juntos. Ele está já no momento da última ceia, da primeira ceia, do último encontro que ele tem com os discípulos, assim como nós vamos hoje celebrar esse momento, essa mesa aqui, que já há 2000 anos a Igreja de Cristo celebra. Jesus Cristo estava com seus discípulos e conversando sobre várias questões, até que nesses dias que antecediam essa última ceia, ele fala esse texto, ele faz essa observação a respeito destes dias que virão e que serão muito difíceis e que os discípulos deveriam atentar e tomar cuidado com o seu próprio coração. Se você, pois, lê na sua casa com atenção o contexto todo de Lucas 21, Jesus Cristo fala sobre quais são esses dias, que dias são esses, o que está acontecendo ao redor deles por ali. Porque o texto de 21 de Lucas, eu vou ler alguns trechinhos aqui, algumas palavras para vocês, nos diz que os discípulos estavam andando com Jesus por Jerusalém, e eles viram o templo, e eles estavam encantados com a beleza do templo de Salomão, o templo que ainda existia lá em Jerusalém, que foi destruído pelos romanos na década de 70 da nossa era, no ano 70 da nossa era, naquela época. E os discípulos ainda viam aquele templo em Jerusalém, e ele era muito bonito, exatamente, e os discípulos falavam sobre isso, e Jesus então começou a dizer para eles: não se admirem com a beleza deste templo, porque eu quero dizer para vocês que não vai ficar pedra sobre pedra no que vocês estão vendo. Jesus já estava profetizando sobre a destruição do templo. Então os discípulos perguntaram para ele: mestre, nos diga, quando vão acontecer essas coisas? Quando vai acontecer a destruição deste templo? E quando será o tempo do fim de todas as coisas? E Jesus começou a falar para eles assim, a partir do versículo 8: não se enganem, não deixem ninguém enganar vocês, porque muitas pessoas virão e vão dizer que eu cheguei, o Messias chegou, está próximo o fim, mas não acreditem nessas pessoas, porque muita coisa vai acontecer antes do fim.
Vocês vão ouvir falar sobre guerras e rebeliões e crises diplomáticas. Não tenham medo, isso é só o começo. Muita coisa ainda vai acontecer antes do fim. Vocês vão perceber que nação se levantará contra nação, reino contra reino. Não se preocupem, não se enganem. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em todos os lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. Tudo isso vai acontecer antes do fim. Não se enganem, ainda não terá chegado o fim. E ele continua, depois de falar que os próprios discípulos seriam perseguidos, e todos os cristãos em algum momento seriam perseguidos, seriam odiados por causa do nome de Jesus, a cidade de Jerusalém sofreria muito. Ele continua falando sobre isso, até chegar próximo deste momento em que ele fala esse versículo. Ele começa a dizer novamente: haverá sinais no céu, sinais no sol, na lua, nas estrelas. As nações entrarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror e ficarão apreensivos com tudo o que está acontecendo com o mundo, e os poderes celestes serão abalados. E tudo ainda é apenas sinal, mas o fim ainda não chegou. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem a cabeça de vocês para os céus com fé e saibam que a redenção de vocês está próxima. Até então que ele chega neste trecho e diz: cuidem do coração de vocês, para que ele não fique sobrecarregado com alguns fenômenos que acontecem quando a gente está experimentando dias como estes que eu estou descrevendo a vocês. O que Jesus Cristo descreveu aqui neste capítulo são dias apocalípticos, são dias em que muitas coisas vão acontecendo no mundo e a gente não sabe muito bem o que é que está acontecendo. As guerras, as confusões, as nações entrando em conflito, a natureza gritando e devolvendo toda a agressão que ela mesma sofre, terremotos, doenças, pestes, furacões. Em dias assim, em dias apocalípticos, como disse Jesus, como ele descreveu, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. A humanidade sempre ficou atenta com a possibilidade do fim do mundo. Não é apenas o Evangelho de Jesus descrito nas Escrituras que fala sobre o fim dos tempos. A humanidade sempre esteve atenta a isso. A antiguidade toda trabalhou com a ideia de que o mundo um dia vai acabar, de que essa história humana chegaria ao fim. Em 2012, por exemplo, aconteceria o fim do mundo previsto pelos maias. Eu fui no fim do mundo, quem não foi? Não aconteceu nada, mas estava predito. Há pessoas que dizem que havia uma profecia que não é verdade, mas que o Nostradamus havia dito em algum momento: 2000 chegará e de 2000 não passará. Lembra disso? Eu também passei pelo bug do milênio. Quem passou? A gente está aqui. Todas as gerações têm uma relação com o fim dos tempos de apreensão, de dúvida, de questionamento, de interesse. Muitas pessoas se interessam muito sobre essa questão e querem saber quando será o fim. Por isso que os discípulos perguntam para Jesus: nos diga quando será o fim. E assim, sendo coerente com tudo aquilo que ele ensinou, Jesus Cristo não fala quando vai ser o fim, porque ele mesmo afirmou em outro contexto o seguinte: eu não sei, somente o Pai sabe. Vocês não sabem quando isso vai acontecer. Vocês não sabem quando será o fim, o tempo das coisas. Por isso, não se enganem, como ele vai dizer aqui. Não fiquem achando que todas as vezes que estas coisas acontecem é porque o fim está muito próximo. Eu cresci num ambiente cristão evangélico e nas décadas de 70, 80, a gente ouvia muito sobre o fim dos tempos, a nova era, o arrebatamento. Eu já ouvi testemunhos e coisas assim. A igreja, de tempos em tempos, traz esse assunto de novo e começa a falar e a se interessar e a pesquisar. Há profetas e profetisas que falaram que o mundo ia acabar no século passado algumas vezes. Havia datas previstas, alguns pregadores ao redor do mundo diziam: Jesus vai voltar em tal ano, eu fiz as contas, Deus falou comigo.
Tudo isso, todo esse exercício nada mais é do que uma desobediência teológica, filosófica, em relação àquilo que Jesus Cristo disse. Eu não sei, nem ninguém sabe, vocês não sabem, somente o Pai sabe quando essas coisas vão acontecer. Agora, haverá sempre sinais entre vocês, sempre. Não é a primeira vez que a gente ouve, assustado e preocupado, que um terremoto está varrendo uma costa, varrendo um país. A gente está vendo agora o furacão hoje, acompanhando a pessoas nossas que estão lá no sul dos Estados Unidos. A gente está vendo tudo aquilo que está acontecendo. Não é a primeira vez que isso acontece no mundo. Essas coisas já aconteceram e vão acontecer, e vão acontecer, e vão se repetindo. Acontece que nós vivemos dias também de um excesso de informação. Se você, por exemplo, quis, e se você ainda quiser, você pode acompanhar ao vivo a aproximação do furacão Irma na costa dos Estados Unidos, não é isso? No sul da Flórida dos Estados Unidos. Você pode acompanhar agora ao vivo. Esse excesso de informação, tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente está acompanhando a cada dia, tudo isso nos traz cada vez mais as impressões fortes de dias como esses que Jesus descreve, que criam esses dias de Apocalipse, esses dias podem criar em nós alguns fenômenos no nosso coração. O que é muito interessante é que Jesus Cristo está falando para algumas pessoas aqui que estão distantes destes eventos. Ele não está falando em meio aos acontecimentos, porque quando a gente está vivendo o olho do furacão, a gente tem que procurar abrigo e fugir. Jesus está falando para pessoas que estão distantes. Elas estão distantes cronologicamente, no tempo, elas estão distantes desses eventos, assim como eu e você. Nós estamos distantes, sobretudo geograficamente. Jesus está falando para pessoas que não estão vivendo diretamente essas tragédias e esses problemas todos, mas Ele está falando para pessoas que vão experimentar alguns fenômenos emocionais, espirituais, psicológicos, que se instalam no coração quando a gente está vivendo em momentos semelhantes a esses. Como são os que nós estamos vivendo? Nós estamos ouvindo falar de um adolescente coreano que é o chefe de uma nação e que a qualquer momento pode apertar um botão e deflagrar uma terceira guerra mundial. Nós estamos ouvindo todas essas tragédias da natureza, nós estamos cada vez mais ouvindo estes sinais apocalípticos. E para gente como nós, Jesus Cristo fala assim: tomem cuidado, para que estes dias não produzam em vocês estes efeitos no coração. Protejam o coração de vocês. Interessante que quando a gente ouve sobre estes fenômenos, é óbvio que a nossa primeira preocupação é: você imagina se isso acontecesse aqui? Você imagina se a gente estivesse lá? Como a gente cuidaria da casa, da propriedade, da vida? Como seriam? Isso é a nossa primeira reação, a nossa primeira resposta a esse tipo de coisa. Mas Jesus Cristo fala que estes eventos, essas histórias, elas têm o poder de causar alguns fenômenos no nosso coração. São esses fenômenos que a gente vê aqui no texto. Tome cuidado com o coração de vocês, para que ele não fique sobrecarregado com esses fenômenos ali. Ele chama de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Há algumas outras traduções que, ao invés de falar libertinagem, fala, por exemplo, uma outra tradução que fala glutonaria, uma outra tradução bíblica em português fala o excesso de festas. O que este texto, esta palavra e este contexto aqui querem nos sugerir, o que Jesus Cristo quer falar conosco é: tomem cuidado para que o coração de vocês não seja tomado pela busca e pelo excesso do prazer como um fim em si mesmo. A libertinagem aqui é a busca do prazer como um fim em si mesmo. É a busca do prazer pelo prazer. E isso é um fenômeno muito comum quando a gente vive épocas como as que nós estamos vivendo, em que a gente já não tem muitos sonhos e muitos ideais políticos, por exemplo, no mundo, no Brasil, no país em que a gente vive, em que a gente vê o mundo se polarizando e vivendo intolerâncias muito grandes. A gente vai deixando o coração ser tomado pela ideia de que essa vida é assim mesmo. A gente vai acreditando que não vale a pena fazer nada. A gente vai olhando para a vida e dizendo: pelo que eu vou lutar, pelo que eu vou trabalhar, pelo que eu vou viver, o que é importante nesse mundo? As pessoas são mentirosas, corruptas, todo mundo faz o que quer,
A gente não tem segurança nem se a nossa casa vai estar aqui amanhã. Há coisas terríveis acontecendo. Essas coisas vão tomando o nosso coração e a gente vai deixando o coração experimentar o fenômeno da busca pelo prazer como um fim em si mesmo. Quando a vida se resume e se explica apenas no prazer. Veja se não é bem isso que acontece com a nossa geração. Faça o que te dá prazer, faça o que te faz feliz, faça o que você quer, faça agora, faça hoje, faça tudo. Não se importe com mais nada, se importe apenas com o seu próprio prazer e o seu próprio interesse. Só faça o que você gosta, só faça quando você gosta, só faça do jeito que você gosta. Você veio aqui para ser feliz, você veio aqui para ter tudo, você veio aqui para ser maravilhoso, você veio aqui para ser invencível, maravilhosa, incrível, você veio aqui para ser isso. Essa relação com a vida nada mais é do que um fenômeno de libertinagem, um fenômeno de viver a vida buscando apenas o prazer como um fim em si mesmo. O que justifica tudo que uma pessoa faz é simplesmente o prazer e uma busca atormentadora pelo conforto e pela ausência de dificuldades e de problemas. Isso nada mais faz do que produzir em nós um coração fragilizado, temeroso, que cria uma geração que não suporta viver adversidades, problemas e dificuldades. Porque alguém colocou na nossa cabeça que a única coisa que a gente tem que fazer, que é a coisa mais importante da vida, é buscar prazer, 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 prazer. É só isso que importa, é só isso que interessa, é atrás disso que nós estamos. Esse fenômeno é resultado de olhar para a vida e o aumento, o volume de notícias ruins, de calamidades, de tragédias, de problemas, vai roubando de nós as esperanças simples de que vale a pena fazer coisas novas e bonitas e melhores, vale a pena mudar o mundo. Porque a gente vai sendo tomado por esse peso todo, é que o nosso coração vai gerando essa necessidade de buscar sempre o prazer como um fim em si mesmo. Tome cuidado com isso, disse Jesus. Esses dias vão fazer isso com a gente. E a melhor maneira de a gente tratar o coração para que ele não fique refém desta busca excessiva pelo prazer é a gente oferecer à própria vida significados mais profundos. É a gente se comprometer com realidades e situações. Viver dá muito trabalho. Viver com pessoas dá muito trabalho. Viver em comunidade dá muito trabalho. Viver em família dá muito trabalho. Fujam de uma busca de experiência que só traga prazer e não traga trabalho, e não exige esforço e dedicação. As pessoas hoje em dia costumam dizer se vão ou não vão ter filho pelo trabalho que um filho vai dar. Não é assim? Eu costumo dizer, filho não é brincadeira. Se você não teve filho ainda, está pensando em ter filho, eu queria dizer uma coisa para você, filho não é fácil. Você gosta muito de dormir? Então não tenha filho. Eu vi um meme esses dias, achei bonitinho. Eu quero ter filho, mas eu gosto mais de dormir. Vai dar um trabalho. E a gente vê casos exagerados de pessoas que se relacionam com os filhos como se eles fossem uma realização pessoal, projeto de independência. Eu quero, eu posso, meu corpo, minhas regras, minha vida, minha autonomia, minha independência, está aqui, o meu filho é o meu troféu, eu vou mostrar para todo mundo quanto prazer eu tenho com essa criança. Tudo bobagem. O que Jesus está dizendo para a gente é, fujam de uma vida de prazer sem trabalho. A gente, obviamente, sempre já desejou em algum momento da vida dizer assim, eu gostaria de ganhar dinheiro sem trabalhar. É o que eu gostaria mesmo. Ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Em algum momento isso aí já passou pela nossa cabeça, vai passar. Dificilmente a gente rejeitaria uma oportunidade dessa.
Mas é justamente o que Jesus está dizendo, é que se você tivesse todos os recursos disponíveis e não precisasse trabalhar para tê-los e para mantê-los, a sua vida seria um vazio, uma tristeza, uma tragédia, porque não existe nada pior na vida do que o excesso de prazer, possibilidades, facilitações, sem que haja dedicação, esforço e trabalho. Esse texto usa essa palavra libertinagem, usa essa palavra de glutonaria em algum texto, como excesso, até orgia. Existe uma outra tradução que usa essa palavra, porque é justamente isso que ele está falando. Numa geração como a nossa, que usa, por exemplo, o prazer sexual como a grande realização humana, o prazer em todos os aspectos, o prazer o tempo inteiro, como se o prazer sexual fosse a única experiência humana, a única experiência possível, um excesso, uma busca, uma exposição, falar sobre isso com toda maneira como a gente fala, de um jeito tão pejorativo como a gente trata, fazendo com que haja uma geração no nosso meio completamente descomprometida do relacionamento, descomprometida do outro. O que Jesus está dizendo aqui é o excesso do prazer sexual sem o compromisso e o trabalho que o compromisso traz vai fazer com que o coração de vocês seja tomado por este efeito da libertinagem, da busca do prazer como um fim em si mesmo. É isso que gera, numa geração inteira, numa sociedade inteira, a sensação de que nós estamos aqui para sermos servidos, atendidos o tempo inteiro. Isso é tão forte que as nossas igrejas são assim. As nossas comunidades de fé são assim muitas vezes. Muitas vezes nós nos relacionamos com as nossas comunidades de fé como quem está sendo servido por algumas pessoas que oficialmente e também de modo remunerado estão aqui para nos servir. Nós nos tornamos clientes na nossa experiência. E esse é um grande risco do desenvolvimento das nossas comunidades de fé. Tomem cuidado. O prazer sem o esforço traz o vazio para a alma. Não há nada mais gratificante e humano do que aqueles que se dedicam, se comprometem, se entregam, têm trabalho e desfrutam do resultado da sua vida, do seu trabalho, com o prazer que isso traz. Nada mais gratificante. Tomem cuidado com o coração de vocês, como disse Jesus, com a bebedeira. Óbvio que Jesus Cristo está falando aqui sobre a embriaguez. Há uma outra tradução que traz a palavra: tomem cuidado com a embriaguez. Só que cada vez que Jesus vai falar sobre isso, e os apóstolos depois vão seguir essa mesma linha, eles não estão falando diretamente sobre a bebida alcoólica, como se fosse uma lei da abstinência nas Escrituras. Não é nada disso. Aliás, a bebida, o vinho, fazia parte da mesa daqueles homens. Não é disso que o texto está falando, e não era este o movimento, nem o espírito da mensagem de Jesus. Mas o que ele está falando é: tomem cuidado com os efeitos da embriaguez, com os efeitos alucinógenos, com os efeitos que as experiências alucinógenas causam na alma de vocês. Porque obviamente que o excesso de álcool, de bebida, cria em nós uma experiência de alienação, uma experiência alucinógena. Mas não é só o álcool. Portanto, ele não está dizendo tomem cuidado com o excesso de bebida somente. Essa é a parte, é a ponta do iceberg, é o mais visível, é o mais latente, nítido. Mas a preocupação de Jesus aqui, o que ele está falando é: tomem cuidado para que vocês não passem a vida de vocês vivendo experiências alienatórias, alucinógenas, anestesiadoras dos sentidos. Porque vocês precisam ser pessoas conscientes, vocês precisam ser pessoas que saibam ocupar o mundo ao seu redor, vocês precisam ser pessoas que tenham condições de abrir o jornal, acessar a internet, olhar para o mundo e ter noção de onde é que vocês estão, de que mundo é esse em que vocês estão vivendo, de onde que Deus está nesse mundo. Não permitam viver uma experiência alucinógena que faça vocês perderem os sentidos.
E as experiências alucinógenas da nossa relação com a vida são muitas, não somente o álcool, não somente as drogas, a maconha, a cocaína e outras drogas, que são todas elas, quando em excesso, como o álcool ou em qualquer que seja a quantidade, as outras drogas químicas, todas elas criam em nós uma anestesia, uma experiência de distanciamento da realidade. É, na verdade, um dos motivos principais de por que é que as pessoas se lançam em vícios e em abuso de substâncias químicas, porque querem fugir de suas próprias realidades, querem fugir de sua casa, de sua história, de seus problemas, querem fugir de seus casamentos, de seus filhos, de seus pais, querem fugir dos pesos da existência, querem fugir dos papéis sociais que precisam desempenhar, estão sempre fugindo e por isso se lançam nessas experiências. Mas essa não é a maioria dos casos, não são as pessoas todas que fazem esse tipo de movimento com as drogas e com a bebida. Agora, existem outros tantos fatores de alienação na vida. O consumo exagerado, a vida sem um propósito definido, uma busca por uma alegria e por um divertimento incessante, pessoas que precisam o tempo inteiro se divertir, sem parar. Pessoas muito ocupadas estão buscando uma forma de se alienar das questões, pessoas que são verborrágicas, que não param de falar um só segundo, gente que quando você chega junto, ela não consegue ficar em silêncio, gente que tem medo de silêncio, gente que quando entra no elevador do prédio, quando entra o vizinho, começa a suar frio, porque tem que falar alguma coisa que não aguenta e não suporta o silêncio do elevador. A gente vai ocupando a vida, ocupando o tempo com toda forma de distração, porque tem que ter muita coragem para fazer silêncio. A gente tem que ter muita coragem para encarar a vida, a gente tem muita coragem para olhar para o mundo, a gente tem que ter muita coragem para receber notícia, a gente tem que ter muita coragem para olhar para a vida e falar, espera um pouquinho, olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo com as pessoas, olha o que deve estar acontecendo essa hora com gente que eu conheço ou mesmo que eu não conheço em algum outro canto do mundo, olha o que está acontecendo ao meu redor, olha como é o mundo, olha as dificuldades. Eu preciso me dar conta de que a vida é muito mais do que este ambiente de distração que eu criei ao meu redor, do que a facilitação da minha vida, do que essas distrações todas. Eu preciso me comprometer com a vida, eu preciso entender que a vida é mais do que isso. Eu não posso viver de modo entorpecido, alienado. O que Jesus Cristo está falando aqui, cuidado com o efeito da alienação. Não sejam alienados. Não fujam da vida. Não fujam da vida como ela é. Não brinquem quando é hora de olhar para a vida e pensar de fato no que a vida é. Pensem no mundo, pensem nesse tempo, pensem nessa hora. Não se isolem, não criem ilhas de divertimento e distração tola. Olhem para a vida. Porque senão nós seremos alienados e anestesiados com a vida, e a vida vem para cima da gente com uma força, e a gente não está preparado para enfrentá-la. A gente só ouviu falar que era felicidade, ter que ser feliz o tempo inteiro. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele faz uma seguinte afirmação, ele fala assim, não se embriaguem com vinho. Olha que interessante. Jesus tinha falado sobre isso, e ele fala lá em Efésios capítulo 4, não se embriaguem, mas deixem-se encher com o Espírito Santo. Não é interessante? Que ele fala que a experiência de Deus em nós, quando Deus habita a nossa alma, a nossa consciência, isso é o oposto do que a experiência alucinógena causa em nós. Porque a experiência do entorpecimento, ela nos tira do centro, ela nos faz perder a noção da vida, ela nos faz reagir de um jeito errado à existência, ela nos aliena. Mas a presença de Deus em nós, a presença de Deus na nossa consciência, a lembrança da palavra do Senhor, a lembrança do seu evangelho, o estudo da palavra,
a reflexão sobre a vida, isso tudo nos prepara para existir, nos prepara para reagir adequadamente à vida. É interessante o apóstolo Paulo falar sobre este efeito do entorpecimento justamente num momento e num ambiente religioso. Ele fala, é nesse ambiente de Efésios capítulo 4, não se embriaguem, mas deixem o Espírito Santo encher vocês e façam isso cantando salmos, refletindo na palavra. Efésios capítulo 4. É muito interessante que ele fale sobre essa experiência alucinógena de entorpecimento justamente no ambiente religioso. Porque é também o ambiente religioso, quando a religião é um fim em si mesmo, grande promotor da alienação. Grande promotor. Quando as pessoas simplesmente repetem rituais e fazem as coisas e não encontram sentido no que estão fazendo, elas estão só se alienando. Quando as pessoas participam de celebrações, de experiências de fé, experiências comunitárias, igrejas, denominações, mas não conhecem as Escrituras, não conhecem o Jesus das Escrituras, o que acontece de fato nada mais é do que uma experiência de alienação religiosa. Não deixem com que o coração de vocês se anestesie para a vida, fique alienado, mas tomem consciência de como é o mundo, de como é a vida. Porque a gente precisa aprender e estar preparado para reagir a todas as questões da existência e da vida. Não seja alienado, não seja alienada. A vida é difícil mesmo, as coisas vão acontecer, os problemas virão, as dificuldades virão. A gente precisa enfrentar a vida com a base, a sustentação que vem de Deus, para que os ventos sejam capazes, porque são capazes de nos dobrar, mas de nos quebrar, para que um dia a gente volte para o prumo e fiquem em nós apenas as marcas, mas a gente sobreviveu a todas as coisas da existência. Sabe quem é que consegue sobreviver a dias difíceis? Somente as pessoas que não são alienadas, anestesiadas e que não fogem de suas questões, de seus enfrentamentos e dos seus problemas. Sobretudo, porque no final das contas ninguém consegue fugir da própria consciência. Quando as luzes se apagam, quando a brincadeira passa, quando o efeito do anestesiamento vai embora, seja de uma bebida ou seja de um excesso de divertimento sem razão, quando a gente fica em silêncio, quando a gente vai para o quarto, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, não são poucos de nós que não conseguem desligar a mente, não conseguem responder ao que a consciência está perguntando o tempo inteiro. Por que é que você está fazendo o que você está fazendo? Por que é que você vive? Por que é que você vai acordar segunda-feira? Onde está o seu coração? Onde está a sua alma? Até quando você vai varrer para debaixo do tapete essas questões na sua história? Até quando você vai deixar esse assunto que você tem que resolver com as pessoas que você ama de lado? E aí a gente vive essas questões, vive esses pesos, tenta dormir, precisa de ajuda. E vai vivendo todos os resultados de uma geração entorpecida, que não enfrenta a vida como deve enfrentar e que foge para as experiências de entorpecimento e alienação. Mas a gente não vai fugir da própria consciência nunca. Ou a gente enfrenta, ou a gente enfrenta o passado com a graça de Deus e o perdão, ou nós vamos precisar encher a nossa vida de distração para suportar o peso da cobrança da nossa própria consciência. E por fim, Jesus Cristo fala: tomem cuidado com as ansiedades da vida. Porque esses dias virão sobre todos. Quando esses dias vierem,
Se vocês não tiverem tomado a conta do coração de vocês, se vocês não tiverem cuidado com o coração de vocês, vocês vão ser levados por esses dias. As ansiedades vão tomar conta do coração de vocês. A ansiedade é aquela tão comum experiência humana que cada um de nós aqui conhece e saberia descrever tão bem. Aquela tentativa que eu e você temos de controlar o que não está nas nossas mãos. Isso é ansiedade. Ansiedade é a tentativa de acessar o que não está disponível, de controlar o que não está sob controle e de antecipar aquilo que ainda não aconteceu. A ansiedade, em última análise, ela é uma das expressões humanas da independência de Deus. Ela é uma demonstração de como a alma humana se acha tão suficiente, que se acha capaz de mudar as realidades que estão distantes, indisponíveis, até as que nem aconteceram. Preste atenção, olhe para si mesmo, eu vou olhar para mim mesmo, você olha para você mesmo e diga sobre si mesmo isso. Se não é uma tremenda prepotência angustiada nossa, olhar para a vida com este excesso de ansiedade. Só a gente mesmo para acreditar que se a gente pensar muito as coisas vão acontecer. Não é assim? Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz muitas vezes. Eu já orei a Deus tantas vezes dizendo para Ele o que Ele tinha que fazer. Eu acho que se Ele me obedecesse às vezes ia ser tudo tão melhor. Porque eu falo para Ele, o Senhor tem que fazer assim, o Senhor vai lá e fala com fulano, para ele acertar com ciclano, que aí terça-feira de manhã, quando eu chegar, tem que estar assim, assim, assim. Combinado, Senhor? O Senhor entendeu? O Senhor pediu para o anjo anotar? Eu tenho tantas boas ideias para o mundo, eu não sei porque Deus não me ouve, gente. Eu não sei. Tantas boas ideias. Imagina se eu faço a minha fezinha lá na Mega Sena. Não, eu não faço, né? Não sei se eu não vou, mas se você um dia me vir lá, eu estou pagando conta, tá? Se vocês me virem na lotérica, é que eu estou pagando conta. Eu vou lá, faço minha fezinha. Aí eu oro a Deus e falo, Senhor, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar tanta gente. Quem aqui não ia ajudar tanta gente? Fala aí. É ou não é? A gente tem essa relação com Deus, de tentar explicar para Deus e tentar convencer. Talvez Ele não tenha entendido ainda. Deus está bastante ocupado, Ele ainda não entendeu o que eu preciso falar para Ele. A ansiedade, ela nada mais é do que uma pretensão do coração humano de achar que pode controlar, acessar, resolver, prever aquilo que não está sob nosso controle, que não está acessível e que nem aconteceu. É tão interessante Jesus Cristo falar sobre ansiedade num momento em que Ele está falando sobre dias tão terríveis como esse que Ele descreveu. E a gente sabe disso, isso é tão simples, tão direto, tão profundo, tão humano que Jesus está descrevendo aqui. Não adianta ficar ansioso. Há tantos textos na Bíblia que falam sobre isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas lancem sobre Deus a ansiedade. É tão bonita essa expressão do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma. O texto, o movimento da expressão que o apóstolo Paulo usa é: não vivam, não andem, não caminhem, não façam nada se o coração de vocês estiver muito ansioso, porque andar, se movimentar, fazer com o coração profundamente ansioso, vai fazer com que vocês sejam roubados do momento. É isso que a ansiedade faz. Ela nos rouba do momento. Então não ande ansioso. Quando a ansiedade tomar o coração, quando bater profundamente na alma, para de alguma maneira, pense, reflita, acalme, entregue para Deus, lance para Deus, jogue. O texto original dessa expressão do apóstolo Paulo é como se você pudesse lançar, a palavra é catapulte, jogue como se fosse uma catapulta, até longe, o mais distante de você.
Lance na direção de Deus a sua ansiedade, tire de dentro de você, porque o que a ansiedade faz conosco é que ela nos rouba o momento. Eu não posso desfrutar da vida hoje porque eu tenho que me preocupar com o que vai acontecer no futuro. Eu não posso desfrutar da presença dos meus filhos hoje porque eu estou preocupado em pagar as contas da faculdade dele e deixar a herança para ele. Eu não posso desfrutar das alegrias da vida agora porque o meu coração está tomado por todas as preocupações dessa semana. Eu não consigo ouvir o que você está falando, porque minha cabeça está viajando para todas as direções, em todas as direções no futuro, pensando em tantas coisas. Portanto, eu nunca estou aqui. O ansioso nunca está. Ele sempre está orbitando em algum outro lugar, em alguma outra realidade. Não vivam assim. A ansiedade nos rouba a praticidade da vida. E não existe nada mais prático do que o Evangelho de Jesus e do que a vida que Ele quer para nós. A ansiedade nos rouba a praticidade. Porque se eu fico muito ocupado com aquilo que ainda vai acontecer, se eu tento controlar todas as variáveis da minha vida, isso me rouba energia mental, estímulo, me rouba dedicação, concentração e faz com que eu não seja prático com aquilo que eu estou vivendo. Eu começo a inverter a minha relação com Deus. Eu começo a querer fazer o que Ele tem que fazer e mandar com que Ele faça e pedir, desejar com que Ele faça o que eu deveria fazer. Eu me concentro mais em tentar explicar para Deus, em tentar mover a Deus, em tentar controlar o futuro, em tentar controlar as variáveis, achando que eu posso interferir de alguma maneira no que Deus vai fazer. Eu me concentro nisso e tiro a minha atenção do que eu tenho que fazer hoje. Trabalhar, produzir, conversar, agir, me cuidar, me precaver. A melhor maneira de tratar a ansiedade. Primeiro exercício, primeira verdade que a gente tem que entender sobre ansiedade. Guarde isso no seu coração. Ansiedade não é algo que você um dia vai deixar de ter. Você vai aprender a viver com as suas. Aprenda isso. Não existe mensagem, não existe oração, não existe nada que vai fazer você nunca mais ter ansiedade. Não existe. Vida é assim. A vida vai nos trazer preocupações. Quando a gente tem filho pequeno, a gente fala, quando crescer vai ficar mais fácil. Vai? Filho é que nem videogame, para cada fase fica mais difícil. Entendeu? Aí os filhos se tornam adultos, a gente fica preocupado onde é que estão. Aí os filhos têm filhos, a gente fica preocupado se eles estão sabendo cuidar dos filhos deles. Entendeu? Então ninguém cria a ideia de que eu nunca mais vou estar ansioso se acontecer alguma coisa em mim, se o Espírito me visitar, se eu participar de alguma celebração mística, alguma coisa que tire a ansiedade de mim. O desejo de que a ansiedade saia já é ansiosa. Esse desejo é ansioso. Não vai sair. O que a gente precisa aprender é lidar com ela. E diante das Escrituras, dos Evangelhos e como resposta ao que o Senhor Jesus falou nesse texto, eu acredito que a gente lida com a ansiedade de duas maneiras: orando e trabalhando. Orando e trabalhando. Orando e fazendo algo na direção daquilo que te preocupa. Orando e entregando a Deus até que o coração descanse. O Senhor sabe que eu estou ansioso com isso de novo. A gente às vezes tem a impressão de que vai orar algumas coisas e Deus vai lá do céu falar, mas de novo? De novo. Não se preocupe, porque Deus não faz isso. Quem faz isso somos nós mesmos, nós nos cobramos. Senhor, eu estou aqui mais uma vez para falar para o Senhor que o meu coração está ansioso. Estou preocupado com as minhas contas. Estou preocupado com isso, estou preocupado com minha família, estou preocupado com a minha saúde, eu estou preocupado. Eu estou aqui diante do Senhor para trazer a minha ansiedade. Oração, oração, oração. E depois, arregace suas mangas e faça alguma coisa, tome alguma providência na direção daquilo que você tanto ora. Eu estou muito preocupado, Senhor, com as minhas contas, com o meu trabalho, tá? E agora ore, entrega. O que você vai fazer agora? Você vai levantar, vai atrás de alguma coisa, vai procurar alguma maneira de resolver suas questões.
no mínimo você vai gastar menos, né? Vai quebrar o cartão de crédito. Eu não sei o que eu faço, pastor, eu estou tão ansioso, eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço para pagar minhas contas esse mês. Corta o cartão, é fácil, tesourinha, quebra. Tome atitudes. Estou preocupado com as minhas questões de saúde, com a minha doença, com o meu corpo, com isso, com aquilo. Senhor, eu estou aqui entregando ao Senhor a minha vida. Eu sei que o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor pode cuidar do meu corpo, o Senhor cuida da minha saúde, o Senhor cuida da saúde da minha família. Estou preocupado, diagnóstico, tem história na família, tem isso. Senhor, eu estou aqui. E eu quero te entregar para não andar ansioso. Aí eu acabo a minha oração, abro os meus olhos, vou para a minha despensa e começo a ver como é que eu estou me alimentando, como é que eu estou cuidando da minha saúde. Eu vou ao médico. Não ouça isso, minha mãe, a Keila, que senão vocês vão ficar me cobrando e essa parte vocês esquecem. Tomar providências. Vou fazer alguma coisa. Oração e trabalho. Isso nos faz suportar e atravessar os momentos de ansiedade e preocupações. Porque as pessoas que se dedicam, as pessoas que entregam a Deus dizendo, é o Senhor quem cuida de tudo no final. E as pessoas que tomam providências, elas têm dentro de si mesmas recursos para poder dizer, calma, respira, não pira, você fez tudo o que devia ter feito. Mais uma vez é a consciência que nos atormenta. Você e eu sabemos aquela sensação que a gente tem depois de passar uma situação, uma dificuldade, quando você sabia que alguma coisa ia acontecer, você não tomou providências e as coisas acontecem, a primeira coisa que a sua consciência fala com você, quando não é sua mulher e o seu marido, é, eu te disse que isso ia acontecer. É ou não é? Eu te disse. Agora, não há experiência melhor na vida do que alguém que diz assim, eu fiz tudo o que eu podia. Eu tentei. Isso que está acontecendo na minha vida, aconteceu. Senhor nos proteja, Senhor nos ajude a levantar. Mas eu sei que eu fiz o que eu tinha que fazer. A melhor experiência da vida é orar e trabalhar para enfrentar todos os males que a ansiedade pode gerar no nosso coração. Cuide do coração de vocês quando chegarem dias assim. Cuidem para que o coração não seja tomado pela banalização da vida, do excesso do prazer e da busca pelo prazer, da alienação das distrações que nos roubam a capacidade de discernimento, de entendimento, de reação, e da ansiedade crônica que não nos deixa viver no presente, que não nos deixa ser prático, que não nos permite orar, entregar e tomar atitude. Porque esses dias virão sempre sobre nós. E o que a gente precisa é conseguir dar conta de sobreviver tendo cuidado do próprio coração. Amém? Vamos orar? Queria convidar você a essa oração e que você faça os movimentos do seu próprio coração na direção de Deus. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Você quem sabe como está o seu coração essa noite. Receba a nossa oração, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece aqueles que essa noite, olhando para si mesmos, sabem que suas vidas têm pouco propósito, senão apenas a busca pelo prazer, pelos seus próprios interesses, pelo egoísmo crônico, pela vaidade. O Senhor conhece os nossos corações e sabe quando nós estamos assim. Eu peço que o Senhor nos resgate disso. Nos resgate da busca do prazer como um fim em si mesmo. Nos traga propósito na vida, Pai. Nos faça perceber que a vida tem
outras realidades além dos nossos próprios interesses e dos nossos próprios desejos, mas que tem muito mais coisa acontecendo no mundo. O Senhor conhece o nosso coração quando nós fugimos da realidade. O Senhor conhece nossas fugas. O Senhor sabe quem está fugindo aqui. O Senhor sabe quem está fugindo de suas próprias questões, quem está fugindo de sua própria consciência, quem está fugindo dos conflitos necessários, quem está fugindo das soluções necessárias. O Senhor sabe quando a gente usa as experiências para nos alienarmos. O Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor sabe do efeito químico que nós buscamos para nos anestesiar quando a vida é muito difícil. Nos liberte disso em nome de Jesus, porque isso só nos traz ressaca de vida. O Senhor sabe quando nós nos escondemos atrás de nossos adoecimentos psicológicos e físicos como desculpa para não reagir e não viver. O Senhor sabe de todos os entorpecimentos, de todas as bebedeiras da alma. O Senhor conhece. Peço que o Senhor nos liberte em nome de Jesus. E receba agora, essa noite, o nosso coração ansioso. Aqueles que estão entregando ao Senhor agora as preocupações da semana, as contas, o trabalho, a provisão. Nos ajuda a acreditar que o Senhor cuida de nós de uma maneira muito melhor do que cuida dos pássaros. Porque o Senhor nos ama e nos dá o que precisamos e nos sustenta. Nos faça lembrar agora, Pai, que o Senhor já nos sustentou tantas vezes, em tantos momentos, que o Senhor sempre supriu o pão à nossa mesa. Aqueles que estão preocupados com sua saúde, aqueles que têm exames, aqueles que precisam receber diagnósticos, aqueles que estão lutando contra enfermidades, acolha-os, ajuda-nos a entregar ao Senhor as nossas ansiedades, aquilo que nós não controlamos. Aqueles que estão preocupados com os filhos, de onde os filhos estão, por onde andam. Quando a gente já não enxerga mais os filhos ao nosso alcance, nós pedimos que o Senhor visite os nossos filhos, Pai. Nós pedimos que o Senhor os acompanhe, toque seus corações. Que as sementes do Evangelho que já foram colocadas no coração deles deem frutos. Em nome de Jesus nós pedimos. Que os nossos queridos e amados tenham uma oportunidade de ouvir a mesma mensagem do Evangelho que nós ouvimos. Nós os entregamos porque não podemos controlá-los, nem o que vai acontecer com eles. Por isso os entregamos. Receba, Pai, o nosso coração ansioso. Traz-nos a confiança e a coragem para tomarmos atitudes na vida. Em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai, da nossa geração. Que a gente não seja alienado, que a gente não seja distraído, que a gente não seja melindroso, que a gente não seja excessivamente ansioso, mas que a gente encontre sentido na vida, propósito, significado, para atravessar e vencer, para sobreviver e seguir em frente. Que ninguém seja dominado e destruído pelas tragédias que já viveu na vida, pelos tsunamis que já teve que enfrentar. Erga-nos, abre os nossos olhos para o Senhor, enche o nosso coração de esperança, de coragem, nos faça acordar amanhã e fazer coisas produtivas. Em nome de Jesus, queremos continuar vivendo para o Senhor, para a sua glória e para o seu reino. Enche o nosso coração do reino de Deus, enche o nosso coração do olhar do reino sobre o mundo. Faz a gente olhar para a vida, para as pessoas e encontrar sentido e significado. Faz a gente se lembrar dos filhos, da esposa, do esposo, da casa, dos irmãos. E lembrar do quanto é importante acordar todos os dias e trabalhar
por eles e para eles, orar por eles, abençoá-los. Enche o nosso coração de significado, de sentido, como o Senhor prometeu que seria. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.